Bom, pessoal, boa noite aí. Vou estar dando início. Galera, hoje vai ser um pouquinho mais rápido, tá? Do habitualmente. Até porque o tempo hoje tá um pouco curto aqui para mim. Pessoal, hoje eu vou dividir em vocês em grupos, tá? Aí já estou alimentando o sistema com a nota de vocês das provas, tá bom? Aqueles que não puderam fazer as provas terão que pedir aí a substitutiva, tá? Então, mediante lá a coordenação, tá bom? E aí a gente vai dar sequência aqui à nossa disciplina. Bom, então, nós acabamos vendo aí os conceitos até a N1, né? Sobre os conceitos de aprendizagem motora, sobre desenvolvimento motor, as fases do desenvolvimento motor, bem como as habilidades que elas carregam, né? E também a relação de habilidade motora, tarefa, esse indivíduo está realizando aí em três campos, né, que é os grandes campos aí do movimento, que são exercícios aí de estabilização, de locomoção e de manipulação. Então, dentro dessas três lacunas, três esferas, nós temos aí a grande gama de exercícios, tá? Então, agora a gente vai entrar, vou tá, disponibilizei para vocês hoje. O fórum ainda não finalizei ele, vou estar inserindo o fórum, mas vocês podem, durante a semana, estar respondendo ele lá, para mim. Mas eu deixei um livro, tá? Estou disponibilizando um livro para vocês. Já vou compartilhar aqui minha tela. Correto? Então, esse livro, todo mundo já está conseguindo já visualizar, né? Vou subir ele aqui. Nossa aula hoje está embasada aqui nele, tá? Então, eu já deixei o link. Esse livro aqui eu consegui aí via o CREF de São Paulo. Também ele é de um professor, um volume, né, uma coleção que teve em São Paulo, do CREF. E eu acabei tendo acesso a ele e disponibilizo para vocês. Então, nossa disciplina, como ela é embasada aí em crianças e adolescentes, propriamente dito, que é onde está a nossa fase de desenvolvimento motor, a nossa fase de aprendizagem motora, tá? Então, lembrando já que nós já estamos voltando com aulas remotas, presenciais, né? Aulas práticas. Então, eu também vou me organizar para que nós possamos ter aulas práticas, tanto aqui na disciplina de aprendizagem motora e na disciplina de cinesiologia, tá? Então, segunda e terça-feira aí já podem estar esperando que a gente possa estar fazendo alguns trabalhos aí presencialmente, tá? Isso não vai ser rotineiro, não vai ser toda semana, mas eu vou estar agendando ainda, vou ver toda a logística para que nós possamos aí dividir em dois grupos a sala e tá usando lá a quadra, tá usando lá os laboratórios. Os laboratórios até então preciso ainda ter mais algumas informações, mas seria legal lá no espaço de vivências corporais e também no espaço da quadra, né, na unidade 2 ali, principalmente aqui na disciplina de desenvolvimento motor, porque é interessante alguns testes. Vou estar falando para vocês hoje um pouquinho de medidas e avaliações aí voltado para criança e adolescente. Vou estar passando por elas mais rapidamente, mas eu quero em prática de nós possamos aí trabalhar um pouquinho isso de se medir uma habilidade do nosso aluno, né? Então isso é muito importante, que a gente possa avaliar o nosso aluno, tá? Então, para aqueles que queiram trabalhar com kids, né, com crianças e adolescentes em diferentes modalidades, então tudo se começa numa avaliação, tá? Claro que muito disso
vocês vão acabar também tendo conhecimento na disciplina de medidas e avaliações, que é específico para isso, né? Para a gente fazer as avaliações físicas. Mas eu vou estar passando para vocês aqui algumas coisas. Hoje é baseado aqui no livro, tá? Esse livro é um livro de 2018, então ele é bem atual. Tem aí nem 2 anos. E ele está mais relacionado com a prescrição de exercício e atividade física para criança e adolescente. Então isso é muito interessante. E eu até conto uma historinha. O meu TCC, meus estudos lá na faculdade há 10 anos atrás, ele estava envolvendo aí exercício para criança e adolescente. Então eu até se vocês puxarem ali o meu currículo, tu vai ver que lá no início eu trabalhei muito com exercício de força, né? Treinamento de força para criança e adolescente, que seria o treinamento com peso, a musculação em si para adolescente, né? De 12 a 16 anos. E até engraçado é que quando eu fui para um congresso, isso lá no Paraná, em Foz do Iguaçu, eu fui questionado na banca se o exercício ele poderia trazer algumas complicações, né? Principalmente em desenvolvimento em questão de estatura, né? Um desenvolvimento aí longitudinal, né? O crescimento. E isso já faz aí mais ou menos uns 8 anos, 9 anos atrás, eu acho. Então vejo que muita coisa mudou de lá para cá. Mas esses estudos com envolvendo criança e adolescente, ele já vem de muito antes, né? Então, é bacana, por isso eu ressalvo, né, eu falo para os meus alunos e sempre estou batendo nessa tecla, que nós precisamos estar sempre se atualizando. A gente tira a base, por isso, nos artigos, nos artigos científicos, né, por que que a gente vai para as bancas, né, sempre se é falado, os professores sempre pegam nas bancas artigos que sejam aí no máximo de 5 anos atrás, né? Por que 5 anos atrás? Porque na área da saúde, na área da saúde em si, muita coisa se muda, né? Muita coisa se evolui em 5 anos. Então, o que estava lá atrás, a não ser as coisas clássicas, né? Ele já pode ter alguma modificação, né? Algo novo já se foi publicado, já se foi mostrado. Então, isso é muito interessante. Por isso que já fica aí, para quem vai trabalhar, vai ter que fazer o TCC posteriormente, um artigo. Artigos aí de no máximo aí 5 anos, para vocês fazerem uma busca para uma revisão bibliográfica, que é mais válido, tá? Então já fica aí de estratégia. Bom, então tem esse livro, eu já disponibilizei eles para vocês. Então ele está aqui, é um livro bacana, de bom, fácil entendimento, falando aí sobre a prescrição de exercício e atividade física para crianças e adolescentes. Então, no nosso plano, nós temos aí alguns módulos, né, descritores, que está relacionado a isso, tá? Então, esse livro aqui ele vai fazer uma base para a disciplina, tá? Eu vou passar um pouquinho, né, falando um pouquinho dele aqui, que aí vocês têm esse conteúdo, né, e fica interessante. Então, toda vez que tiver alguma dúvida, talvez sirva também até como base para alguém que for trabalhar com isso. Então, é interessante vocês terem, tá? Então, como eu falei, ele é do CREF 4, teve lá uma coleção, né, que é o Conselho Regional de Educação Física da Quarta Região, que é lá em São Paulo, tá? Como eu disse, ele é de 2018, tá bom? E aí eu estou disponibilizando esse para vocês, tá? Deixa eu só passar aqui. O organizador é o Dr. Ailton, né, José Figueira Júnior. Então, ele é doutora lá em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, pela FEF, né, que é a Faculdade de Educação Física da Unicamp, e professor aqui da Universidade de São Judas Tadeu, que é isso aqui em São Paulo. Então, o Ailton, ele é bem conhecido na área da educação física, principalmente aí voltado para treinamento. Ele tem alguns outros livros de futsal também, aí é bem interessante. Tá, e tem outros autores aqui. Deixa eu só passar aqui.
Bom, então aqui nós temos algumas coisas interessantes desse livro, tá? Nós temos aqui como capítulos promoção da atividade física para criança e adolescente. Então é um prefácio aqui, né? Se fala tudo sobre atividade física, né? Voltado para criança e adolescente. Vou estar falando um pouquinho para vocês também. Sobre isso eu já passei na N1, mas está aqui também algumas coisas que ainda a gente vai passar e ver. Então, formas de estudo e crescimento e desenvolvimento. A gente já falou sobre isso, alterações fisiológicas no processo de crescimento e desenvolvimento. Então, eu vou estar falando hoje um pouquinho para vocês aqui sobre essas alterações fisiológicas. Tem alguns gráficos interessantes. E aí, para as próximas aulas, a gente vai falar aqui de avaliação da maturação sexual. Tá? Hoje tem algumas técnicas aí, alguns métodos para avaliação da maturação, tá? E aqui recomendações da prática de atividade física e esportes para criança e adolescente, né? O que é recomendado, tá? Então, eu queria conversar com vocês hoje também é que agora a gente vai para a N2, nós vamos ter mais trabalhinhos, tá? Então, eu vou dividir aí em alguns grupos, vou estar passando para vocês aí durante a semana. Então, tem alguns temas aqui, tá? Então, nós já temos aqui a parte aspectos psicomotores da criança e adolescente. Tá? Então, pode ser que esse aqui seja um tema, ainda eu vou estar mandando, enviando para vocês. Aí, creio eu que no máximo cinco grupos, né? E vocês estão dividindo em 5 alunos aí em cada grupo, no máximo 5, 6 alunos, tá? Sei que a sala é grande, depois eu vou dar uma olhada nesse quantitativo de alunos e eu passo os temas e na próxima aula, nós selecionamos esses temas e datas para apresentações de vocês. Aí, as aulas práticas, eu também vou estar organizando aqui como nós vamos estar trabalhando, se será possível realmente as aulas práticas lá, tá? Até pela demanda, tudo, mas creio que vai dar certo. Temos algumas aulas práticas aí, respeitando todas as normas da pandemia, né, do Covid-19. Então, diagnósticos da atividade física e da aptidão física, então isso aqui é interessante. Alguns testes, né, para aptidão física em escolares, que é a nossa faixa etária aqui, né, instrumentos, né, medidas e avaliações. Então, isso aqui seria bem interessante nós trabalharmos lá na prática mesmo, na quadra. Então, na quadra lá, poliesportiva, daria para a gente fazer aqui vários testes, né? A gente pega... Existe algumas escalas. Um clássico aí é a ProESP, que é uma bateria de testes para adolescentes, onde você tem lá teste de aptidão cardiorrespiratória, testes de força muscular de membro superior, membro inferior, né? Testes de resistência, testes aí de flexibilidade, testes enfim, outras medidas, né? Como potência, coordenação motora. Então, isso é interessante. São ferramentas fáceis que nós podemos utilizar. Tendo aí um colchonete, um cronômetro, uma fita métrica, nós podemos aí aplicar diversos testes que nos dá um feedback, né, um biofeedback daquele meu aluno, tá? Aí também nós temos aqui para N2 recomendações. Então, o que se tem evoluído de recomendação da atividade física para criança e adolescente, né? Aí tem algumas modalidades, por exemplo, treino de força, treino funcional, enfim, outros treinamento cardiorrespiratório. O que isso tem evoluído, né? O que as pesquisas vêm mostrando para criança e adolescente, tá? Então, deixa eu só entrar aqui Pois eu também mando um materialzinho para vocês, tá? Em PDF, lá em slide. A gente fala muito... a gente não pode ficar
muito preso também em slide, tá? Só slide, slide, slide. Tem que buscar aí mais conteúdo, entender as coisas. Geralmente o slide ele é mais para um suporte ali, é mais um norte para o professor ele se orientar aí dentro da sua aula. Mas é interessante, igual eu estou disponibilizando aqui para vocês esses e-books, né? Esses livros completos, que é um livro que você tem aí, pode ter aí para seguir na profissão. Deixa eu só passar aqui, que isso aqui a gente vai entrar em outro, em outro tempo, tá? Deixa eu só vir aqui. Felipe, Oi? você falou aí da quantidade de pessoas por grupo, é que vários grupos já estão montados com suas equipes, e inclusive o nosso, ele tem 7 pessoas. Tem como manter esse grupo? Quantos grupos tem na sala, o Kleber? Olha, eu imagino que tenham 6 ou 7, 5 ou 6 por aí. Porque seria interessante, porque eu fiquei um período, né, sem pegar a sala de vocês, não lembro agora. Mas se passar para mim hoje, ou pelo WhatsApp mesmo, o número de grupos que vocês têm, aí eu mantenho o quanto de pessoas tem cada um, desde que vocês coloquem lá no trabalho o nome de todo mundo, para não dar erro depois. Tranquilo, a gente coloca. Tenta fazer isso agora aí, o pessoal da sala, me enviar no WhatsApp, pode ser não precisa ser lá no grupo, pode ser aqui no particular mesmo, a quantidade de grupos e assim, o cabeça de cada grupo. Então, grupo 1, Kleber, por exemplo, do grupo 2, Janaína, e assim vai. E aí coloca a quantidade entre parênteses de pessoas, né? Isso. Porque aí eu já monto os temas em cima disso. Aí eu distribuo para vocês. Valeu, então. Fica mais fácil, porque eu realmente eu não sei quantos grupos que vocês estão, né, trabalhando agora. Já devem estar fazendo trabalho em outras disciplinas também, né? Então fica mais fácil manter mesmo. Aí eu já mantenho um grupo que vocês já estão habituados aí para as outras disciplinas. Tranquilo, Felipe. Então, sempre assim, a gente vai vai falar agora sobre modificações, né, estruturais que ocorrem durante esse período desde criança e adolescente, mas nós temos aqui um esquema, né, que é um esquema de interação entre fatores, né, fatores culturais, afetivos e biológicos envolvidos no processo de adolescência. Né? Então, toda criança aqui, todo indivíduo, ele vai acabar passando por alguns fatores, né, que vai estar diretamente relacionado com o seu modo de vida, né? Então, esse indivíduo ele se evolui, ele se transforma e durante os anos, mas muitos fatores do ambiente que ele está inserido vai moldar ele para que ele possa ter um melhor comportamento motor, tá, em relação a outras crianças. Então, nós sempre vamos ter, claro, que cada um vem já com uma carga genética, que é o que a gente chama de fatores genéticos. Isso está relacionado com o crescimento e desenvolvimento da criança, né? Então, é um fator que está direto. Fatores culturais, como aonde ele vive, estilo de vida, né? Então, tem esse fator cultural. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, países aí desenvolvidos, há um maior incentivo, né, para o esporte. A gente pega os Estados Unidos sempre está ali no topo, entre o topo
do quadro de medalhas das Olimpíadas, porque também há um grande incentivo para aquela criança, para que ele possa seguir, né, numa carreira ali de esporte, diferente de países aí em desenvolvimento, né? Então, geralmente o aluno ali ele ganha uma bolsa de estudo, já é inserido numa universidade, então tudo isso é um fator cultural. Fatores ambientais, né, ecossistema, a gente fala um antropossistema, né, que é essa parte do homem, né, onde ele tá inserido, né, o ambiente ele acaba também tendo esse fator direto no crescimento. Tá? Então isso aqui é um esquema que ele mostra essas interações, né, das esferas, que tudo isso vai estar alterando aí esse teu aluno aí, tua criança, né? Eu trago como exemplo, eu atendo aqui crianças e elas diferentes, tem crianças em diferentes fatores motores, comportamento motor, né, estados de comportamento motor, e tem crianças que já está muito desenvolvida, né, ela tem um repertório motor muito melhor do que outra, né, e aí você puxa um pouquinho ali na anamnese, você puxa um pouquinho ali no relato da mãe, né, de como que ela está inserida, o que está acontecendo, né, dessa criança, aí você realmente vê que uma grande influência do que? Do ambiente, do modo de vida, né, cultural também, da cultura e modo de vida, que está aqui diretamente relacionado ao crescimento e ao desenvolvimento daquele indivíduo. Esse daqui eu não vou passar agora, eu só quero chegar aqui. Então, a partir daqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Depois eu vou deixar um material lá e a gente começa a, a dividir esses grupos, tá? Então eu vou deixar um tempinho hoje da aula, eu vou deixar esse material aqui, o livro já está lá para vocês anexado. Eu vou colocar um fórum também, né, para a galera aí que não está presente e para ser computado lá também, tá? E aí eu vou estar dividindo aí os grupos dos seminários, tá? Então vai ser assim, até então eu quero uma apresentação, um arquivo em Word, né, ou um PDF, um arquivo em Word, ele ali com o trabalhinho, tá, envolvendo o tema que eu vou estar distribuindo, e uma apresentação aqui em PowerPoint, tá? Aí lembrando, pessoal, eu não estou aqui para avaliar a dicção, a apresentação em si, se a pessoa está nervosa ou não. Eu estou aqui para avaliar o conteúdo, tá? Claro que todas essas formas de apresentações, né, seminário ou avaliação individual, né, uma parte mais prática, tudo, isso é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal. Então, a nossa profissão é assim, a gente é relações pessoais, né? A gente está sempre em contato com outro indivíduo e tem que ter uma conversa muito boa, né? Muitas vezes você acaba atendendo aí pessoas que elas têm uma cultura, né, de informação, que você tem que estar preparado para ter uma boa conversa, né? Então, isso é muito importante. Então, essas dinâmicas de apresentação, e hoje fica mais, meu ponto de vista, fica até mais tranquilo, né? Porque você, de alguma forma, não está ali presencialmente na frente de uma grande, né? O pessoal está online, então isso acaba ajudando um pouco, tá? Agora, quando eu ter o aval certinho de quando a gente vai ter umas aulas práticas, aí eu vou avisando vocês com antecedência, tá? Como que vai acontecer. Então, nós temos aqui o peso corporal, né? Então, essa figura, ela mostra o quê? Ela mostra uma evolução, um comportamento da massa corporal de homens e mulheres, né? Em diferentes idades. Então, o que está acontecendo aqui nesse gráfico? Então, eu vou aumentar ele um pouquinho aqui, tá?
Lembrando que isso aqui tem tudo no livro e já está lá no Glue de vocês. Então, nós temos aqui a massa corporal, nessa linha verticalmente, e nós temos aqui na linha horizontal a idade, até 18 anos. Ah, por que está 18 anos? Porque é uma idade que nós consideramos aqui de desenvolvimento desse meu indivíduo. Aí veja o comportamento, né? Homens tá em tracejado amarelo, né? E mulheres em vermelho. Então nós temos lá desde os 7 anos, né? E ele vem subindo. Veja que com 11 anos aqui para 12, eu tenho um aumento maior aqui, né? Dessa massa corporal, que é por volta aqui da maturação, do estirão de desenvolvimento desse indivíduo, tá? Mas é uma constância. Então, se a gente observar, eu tenho um aumento de peso maior em homens, né? A gente pode observar. E um peso não tão grande, né? Um aumento desse peso da massa corporal, isso é uma comparação entre homens e mulheres, né? Então você vê aqui que aos 18 anos, os homens tendem a estarem com uma massa corporal maior em relação aqui às meninas, tá? E tende aqui a ter uma estabilização. Claro que tudo isso vai vai ter uma interferência desse modo de vida, desse estilo de vida desse teu aluno, né? Desse indivíduo. Então, isso é uma base aqui para a gente entender como que é esse comportamento em relacionado à massa corporal. Aí, a gente vem para outra, estatura, né? A gente sempre vê peso e estatura, né? Peso e estatura. Então, o mesmo comportamento é observado na estatura e adiposidade, embora a estabilidade da interrupção do crescimento dessas variáveis seja mais precoce nas meninas que é apresentada pelos rapazes, né, que tendem a crescer até os 18 anos. Então, veja aqui, ó. Eu tenho aqui vermelho também, mulheres, né, e homens amarelo. Então, isso é estatura. Então, aquele crescimento, né, em estatura. Então, veja aqui, nos homens, eu tenho uma constância até chegar lá nos meus 18 anos, né? Aí tem uma estagnação. Claro que isso aqui teve uma queda aqui, né? Devido à média e desvio padrão aqui dos indivíduos que foram avaliados para essa amostra. E mulheres tende um aumento, né? Mas veja que não há uma crescente tanto igual dos homens. Ela tende aqui a estabilizar por volta aqui dos 15 anos, mais ou menos, ó. Aí já tem uma estabilização já na estatura. Isso é em diferentes idades, né? A gente tem aqui a estatura, né, em centímetros, e temos aqui a idade desses sujeitos. E a força muscular, né? Então, isso é legal da gente entender também. Por que há essa diferença entre mulheres e homens, né? Que tem essa relação. Então, ó, por outro lado, os rapazes apresentam maior crescimento da força muscular ao longo do período de crescimento, assim como as variáveis anaeróbicas, né? E o consumo de oxigênio. Então, questões de força, né? Questões de potência e também de consumo de oxigênio, o nosso VO2, ele acaba tendo aqui um aumento maior aqui em homens, né? Então, homens aqui amarelo, novamente, né? E mulheres aqui em vermelho. Então, aqui é uma força de membros superiores medido aqui por dinamometria. Ele não fala o certo aqui, mas geralmente é um dinamômetro de prensa, né? Aqui é membros superiores. Então, nós temos aqui quilos, né? Porque é a quilagem que foi avaliado nesse teste. E aqui nós temos as idades, né? Então, veja que até os 13 anos, os comportamentos são parecidos, ó. Entre crianças, entre homens e mulheres. Então, isso é interessante, ó. Por isso que nós temos lá a criança, ali, o adolescente até os 13 anos, não há tanta diferença entre força. Eles tendem a aumentar a força quase que junto. Mas após esse período,
Homens têm maior descarga de testes de força, evidente, porque também há uma maior quantidade de produção hormonal, testosterona, né? Então, são diferentes comportamentos entre homens e mulheres aqui. Aí já estou falando sobre a força, né? E a velocidade, né? Então, já falei do comportamento da força muscular aqui em cima, né? Homens e mulheres em diferentes idades. Aí nós temos aqui a velocidade, né? Então, tivemos aqui, um comportamento de resposta anaeróbia de homens e mulheres de diferentes idades. Então, ele faz um teste, aqui ele não está falando aqui um teste, mas é um teste de velocidade de 50 metros, né? Então, em quantos segundos esse teste, né, esse indivíduo consegue chegar aí numa metragem, né, de 50 metros, numa distância de 50 metros. Aí temos aqui, as idades, e temos também as duas relações, né? Homens e mulheres. Então veja que há uma diferença, não há uma grande diferença entre meninos, né? Entre na idade aqui de 7 a 8 anos, conforme essa idade vai passando, né? Conforme vai passando, vai aumentando a idade, aí você vê uma diferença maior na velocidade aqui comparada entre homens, né, e mulheres. Então veja que homens são mais, você tem uma velocidade maior também, Então tudo isso é capacidades físicas, né? Diferenças aí no comportamento motor. Então a gente pega desde a idade lá, vamos pensar que a gente começa já a trabalhar de fato aqui com 7, 6, 7 anos de idade, com aquele meu aluno, e a gente vê num teste de força aí, num teste de velocidade, né, numa capacidade anaeróbia, porque é um teste aí mais de potência, né? Então veja aqui com a aluna que ele conseguiu aqui com 8 anos de idade, uma média aqui de 11 segundos, né? Homens, né, e mulheres, Então veja que homens sempre, desde de 8 anos de idade, desde a infância, você já vê essa diferença, né? E essa diferença ela fica mais visível. Visível, né? Muito maior quando eu vou chegando nas minhas idades, né? Para adolescência e vida adulta já. Então são os testes que nós fazemos aí e dá essa diferença. Essa resposta anaeróbia. E aqui o consumo de oxigênio, né? Consumo máximo de oxigênio. Então vocês aprenderam isso aqui lá na anatomia, lá na bioquímica, né? Todo o ciclo de Krebs lá também, desse consumo, né? Então, você tem a mitocôndria e tudo mais, né? Maiores mitocôndrias. E aí você tem que o limiar, né? Em litros por minuto, que é esse volume de oxigênio, né? Que é o VO2 máximo, que é a capacidade máxima aí que nós temos de trazer esse oxigênio e transformar ele em energia, né? Litros aqui por minuto. Então, nós temos aqui homens também em amarelo e mulheres em vermelho. Então, veja, que não há tanta diferença, nem tem diferença assim, até os 12 anos de idade. A partir daqui há um pico, né, uma melhora, mas também não há uma diferença assim tão grande. Aí, a partir disso, sim, veja que para mulheres mantém esse VO2, não há tanta uma diferença, mantém esse VO2, essa capacidade cardio, né, respiratória, mas para homens há um aumento bem grande, Então, há uma grande diferença quando nós comparamos aí o VO2, né, esse consumo máximo de oxigênio aí entre os gêneros, né, homens e mulheres. Então, isso é interessante também, quando nós estivermos aí com nossos alunos, né, para estar avaliando. Então, tu faz lá um teste para uma criança, né, com um adolescente, tu não vê tanta diferença. Agora, conforme você vai passando as idades, aí tu já começa a ter realmente aqui um aumento aí da capacidade de oxigênio, né? Então, comportamento da resposta cardiorrespiratória entre mulheres e homens, né? Homens e mulheres de diferentes idades. Aí nós falamos, né? Poxa,
O estudo desse é bem legal, por quê? Porque ele está pegando várias idades, né? Geralmente nós fazemos um estudo, pegamos ali pessoas, né? Adultos, né? Jovens adultos, vamos colocar ali numa média de 20 a 35 anos, né? Até 40 anos, mas nós estamos comparando só uma população, né? Aqui, o pessoal do Salafisc, né? Que é esse Centro de Estudos, né? E Aptidão Física de São Paulo, que fica em São Caetano do Sul, eles realizaram esse trabalho que ele é muito legal, por isso que ele fica clássico, né? A gente consegue ver esses diferentes respostas ao exercício. Por quê? Porque está em diferentes idades. O que eles foram fazendo? Durante anos de pesquisa, eles foram mapeando cada idade, né? De score e colocando num gráfico que podemos visualizar e entender melhor. Então, para a capacidade cardiorrespiratória, para mulheres aqui, ó, não há uma diferença tão alta. Ele aumenta, mas ele mantém aqui numa linear. Agora, para homens, não. Homens tende aqui a você aumentar esse consumo de oxigênio, né? Essa variável que é uma variável muito importante em relacionada à saúde. Só. Aqui ele dá uma outra, né? Que é uma resposta teórica, né? Porque há muitas diferenças, né? Claro que sempre, nunca é exato, né? A gente está falando de um corpo humano, né? De um ser biológico. Então, aqui ele está falando sobre uma resposta teórica do comportamento fisiológico de homens e mulheres em diferentes idades. Então, ele coloca lá homens a linha contínua, mulheres aqui a tracejada. Então, as variáveis fisiológicas, né? Que variáveis fisiologia, né? Que é o estudo aí das funções, né? Então, dos sistemas, né? Então, veja que do homem há um grande aumento aqui, né? Até 18 a 20 anos, muito maior do que comparado aí a mulheres, tá? Então, tudo isso é relacionado a diversos fatores, né? Um dos principais aí é a parte hormonal, né? Homens têm maior predominância de testosterona, então isso está relacionado também ao ganho de força, mas não entrando nesse assunto, né? Mas você tem aí as diferenças do sistema fisiológico entre homens e mulheres, e isso está relacionado à potência, está relacionado a capacidades motoras, isso está relacionado a diversos fatores, tá? Então há sempre essa diferença. Aí ele até coloca aqui que foi adaptado, né, de Robert Malina. Robert Malina, para quem tiver curiosidade, é o livro também de maior, talvez seja o cara que mais estuda desenvolvimento motor, tá? Crescimento e desenvolvimento motor no planeta. Então isso é bem legal, Robert Malina. Tem livro dele também, então é bem interessante. Bom, pessoal, então esse livro é muito interessante aqui, eu vou deixar já para vocês. Aí nós temos aqui várias, já entra aqui na avaliação, né, da maturação sexual e tudo mais. Então, isso já vai ser tema de apresentação, tá? Então, esse livro aqui já vai usar de suporte para vocês, tá? Aí, só para já falar um pouquinho disso aqui, né? Então, para avaliar a maturação sexual desse indivíduo, nós temos aqui alguns métodos, né, para avaliação. Então, isso eu já vou deixar, não vou entrar em processo, mas só para estar identificando, nós temos aqui raio-x de punho. Então, é esse método, né, que é um raio-x realmente para você avaliar ali as epífises, né, se elas estão cessadas, aí nós podemos já identificar que aquele indivíduo ele não vai crescer mais.
né? Idade carpal, né, e punhal, né, do punho, né? É o método de Tanner, né? Idade dentária, pico de estirão de crescimento, estágio de desenvolvimento mamário, estágio de desenvolvimento genital e estágio de desenvolvimento de pilosidade peniana e axilar. Então, o que seria isso? Eu usei no meu TCC lá da graduação a prancheta de Tanner para meninos e para meninas, né? Então, tivemos que, lógico, com todo um consentimento dos pais e tudo mais, nós tínhamos que perguntar, fazer como se fosse um questionário, e mostrar a prancheta de Tanner para os alunos. E nessa prancheta de Tanner, nós temos que avaliar duas coisas: o desenvolvimento mamário e o desenvolvimento genital. E junto com isso, a pilosidade, né, dos indivíduos. Só que é um método que ele é muito subjetivo, porque nós, né, nós não temos essa autoridade de estar vendo, né, esse órgão genital aí do nosso aluno, mas fazíamos por questionário. Então nós chamávamos esse aluno em privado, em particular, e mostrava a prancheta, que eu devo ter a imagem aqui, ó, uma prancheta desse jeito aqui, deixa eu só diminuir, né, com os estágios, né, nesse caso aqui, estágio, né, do desenvolvimento mamário, segundo o Tanner, né, você tem até aqui no site, né, as imagens. Aí você fazia esse teste, mostrava esses estágios, e o aluno ele teria que responder para você. Só que o que acontece? Geralmente há uma superestimação. O aluno que ele quer superestimar, né? Geralmente isso acontece com os meninos, e as meninas querem subestimar. Então, geralmente as meninas falam no estágio menor e o menino fala no estágio mais para frente, um estágio à frente, né? Um estágio superior. Então, por isso que era muito difícil até fazer esse teste aqui, ele ser tão exato, tá? A maturação desses alunos. Então, os testes testes são esses de raio-x, né? Idade dentária, porém não é do alcance nosso da educação física, tá? Então a gente tem que ter um auxílio aí do exame de imagem aí do médico, né? De um outro profissional da saúde, tá? Pessoal, então eu queria mostrar para vocês hoje aqui essas diferenças, tá? Eu acabei não mostrando essas diferenças lá na N1, e eu acho interessante, né? Porque vem muitas perguntas, né? Por que há uma diferença entre meninos e meninas, né? Porque tudo isso é relacionado ao desenvolvimento motor. Então agora vocês sabem, né, que algumas características, né, como força, potência, capacidade cardiorrespiratória, massa corporal, até estatura, elas vão se alterar diferente, né, de forma diferente entre os gêneros aí durante as idades, né, do desenvolvimento, pegando aí desde dos 7 anos de idade até os 18 anos aqui. Então, esse é um estudo que a gente fala longitudinal, né? Imagina você mapear. Claro que esse daqui, com certeza, eles foram mapeando grupos diferentes, né? Em cada idade. Aí dá para ter essa alteração, eles juntaram tudo e fizeram esse esquema, né? Para nos auxiliar na hora de estar atuando com essa galera, tá? Pessoal, alguma dúvida sobre isso? Então, tá, vou interromper aqui. Certo, já interrompi, tá?
Aí, pessoal, eu vou estar atualizando para vocês aí durante a semana. Lembrando que já vai migrar, né, a APS. E as provas também eu tô finalizando as correções aí pelo sistema para estar anexando lá no diário de vocês, tá? Aí eu só peço para vocês agora esse tempinho, que eu vou dar, né, até as 22, eu gostaria dos grupos, né? A gente ter os grupos para... Não, o Gustavo aí pode entrar num grupo, tá? Senão eu tenho que abrir um tema só para você, vai ficar complicado para você e também não é justo, né, perante aos outros grupos, tá? Então faz assim, pessoal, já o Gustavo ele já falou aí, alguém aí insere ele no grupo e me passa aqui no meu particular, no meu WhatsApp particular, a relação dos grupos aí da sala de vocês, porque aí eu já consigo mandar o tema, a gente divide os temas aí e eu mando para vocês no individual, tá? Professor, Sim. boa noite. Eu também estou sem grupo. Aí eu conversei com o líder de um grupo aqui, ele pediu para me perguntar para o senhor, porque o grupo dele já tem 7 pessoas. Se caso eu posso entrar no grupo dele ou caçar outro grupo que tenha menos pessoas. Aí 7 pessoas já tem bastante, tá, Aline? Acho que é melhor tu entrar num outro. Tá ok, então. Tá bom? Tá, obrigada. Beleza, então, pessoal. Então eu vou encerrar aqui, tá? Essa aula aqui essa apresentação, para eu salvar também essa aula lá no Blue, tá? Eu encerro ela e eu salvo lá no Blue. E aí eu espero vocês até hoje me enviar esses grupos, que aí eu vou dividir alguns temas para a gente fazer um trabalhinho mais dinâmico, tá? Uma discussão. Aí como que vai funcionar, né? Eu quero esse trabalho, um trabalho escrito, a gente anexa ele lá no Blue, tá? Vocês me enviam lá via Blue, eu vou abrir uma sessão para isso. E aí, com as datas que eu vou estar selecionando, a gente faz uma apresentação, como se fosse um seminário, para a gente discutir um pouco, tá? Aí isso vai ser para as próximas aulas, tá? E sobre a questão das aulas práticas, assim que eu for tendo aí as notícias, eu vou passando para vocês, tá? Mas sempre vai ser com antecedência, de uma semana. Aí eu falo para vocês, a aula vai acontecer, e aí eu tô vendo que vocês já tiveram aula prática, né? Então vai ser mais ou menos nesse esquema de dividir a sala em dois grupos, tá? Pra gente respeitar aí toda a questão de espaço aí, tá? Devido à pandemia. Ok, pessoal? Então, se não tem alguma dúvida, não, eu vou fechar aqui, tá? Valeu, Felipe. Boa noite. Beleza. Uma boa noite aí para todos. Só aguardo lá os grupos, tá?